O tema da mensagem, então, é o tema da campanha não, dos 40 dias de jejum e oração. É jejuando para estar com o noivo. O que vamos dizer aqui é possível que não seja novidade no seu intelecto. E você pode até dizer, já ouvi isso, tá, tudo bem. Agora, eu espero que hoje seja diferente, que não seja só aqui, mas seja aqui. Eu estou falando de você entender o que vai ser dito agora, não como conhecimento intelectual, mas como algo que Deus quer para cada um de nós, Igreja do Senhor Jesus, neste lugar. Eu vou ler o texto no qual se baseia a mensagem, são poucos versos, Marcos 2, 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa nova. Perdão, eu acho que eu estou repetindo. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Bem, o texto nos diz que os discípulos de João estavam... Obrigado, irmão Hélio. O texto nos diz que os discípulos de João estavam jejuando. É isso que diz o verso 18, a primeira parte. Por que João é esse? É João Batista. E João Batista tinha discípulos. Isso fica bem claro em João capítulo 1. Agora é o Evangelho de João, que não é, quem escreveu não é João Batista. É João apóstolo, que escreve acerca de João o Batista. João 1, 35 a 37. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, discípulos de João Batista. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Eles foram discípulos de João Batista até que Jesus começou a se manifestar. E quando João viu, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Aqui, no verso 29, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando eles ouviram isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Quem eram eles? Era João, irmão de Tiago, e André, irmão de Pedro. No verso 40, diz assim, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus.
Então, João tinha discípulos. E quando Jesus começou seu ministério, parte desses discípulos deixaram de estar com João para estar com Jesus, porque foram comissionados por ele, para estarem com ele. Pois bem, João Batista e seus discípulos jejuavam sob o regime da lei. Vamos ver isso melhor já já. E os discípulos dos fariseus também estavam jejuando, diz o texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Os fariseus eram um grupo de judeus devotos à lei escrita. Eles surgiram no segundo século antes de Cristo. E a palavra fariseu significa separados ou santos. Eram conhecidos por aqueles que se separavam do resto da população comum para se consagrar ao estudo da lei e às suas tradições. Eles julgavam ser importante o ensino à população das Escrituras e das tradições dos patriarcas. Eles jejuavam, eles tinham discípulos, e o apóstolo Paulo também foi fariseu. Em Atos 23, 6, a segunda parte do versículo diz assim: irmãos, ele está diante do Sinédrio, ele diz: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Em Atos 26, 5, ele diz: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E era mesmo. E eles eram rigorosos no cumprimento da lei escrita. Por isso que o texto diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foi por isso mesmo que, ao observarem que o mesmo não acontecia com os discípulos de Jesus, que algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Então Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Perdão. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Então vamos entender isso. Os amigos do noivo, eu estou falando agora de uma festa de casamento, os amigos do noivo ficavam com o noivo até que ele recebesse a noiva em casamento. A cerimônia de um casamento judaico demorava até 7 dias. Eram dias festivos, eram dias de alegria, não eram dias de abstinência de alimentos nem de bebidas. O noivo estava com seus amigos e não podiam, pois, jejuar. Não fazia nenhum sentido numa festa de casamento exigir ou sugerir jejum. Jesus está aplicando esta metáfora para explicar o fato de seus discípulos não jejuarem. Jesus é o noivo. Os amigos do noivo eram seus discípulos e são os seus discípulos, somos os seus discípulos. Não estivemos na festa, né? E eu, muitas vezes,
Já pensei cá com os meus botões que gostaria muito de ter estado pessoalmente com Jesus. Eu acho que foi um privilégio que não tem tamanho. Mas também não acho ruim ter nascido agora não, porque por N razões que não vou trazer aqui. Mas, então, os amigos do noivo eram seus discípulos, nesse caso que Jesus está dizendo. Jesus escolheu os seus discípulos para estarem com ele. É isso que o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13, e a primeira parte do verso 14, nos dizem assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então, Jesus designou 12, aos quais chamou de apóstolos, agora veja esse finalzinho aí, para estarem com ele. Ele separou estas pessoas, esses homens, para estarem com ele, para o seguirem aonde quer que ele fosse. Eles tinham Jesus com eles, e eu não posso imaginar que eles precisassem de mais nada. Vocês podem imaginar você na companhia de Jesus? Eu diria praticamente 24 horas por dia. Será que você e eu precisaríamos de mais alguma coisa? Não havia nada que ele não resolvesse, não havia nada que ele não solucionasse, não havia nada que ele não soubesse nos ensinar àqueles que estavam com ele. Então estava ali com eles nada mais, nada menos do que aquele que, segundo o relato do Evangelho de Marcos, era e é nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Hoje somos filhos por adoção. Mas naquela época não, mas Jesus é o Filho de Deus. É o único que deixou a glória dele para vir ao mundo como homem, mas depois disso voltou à posição que ele tinha e foi exaltado à mais alta posição. Por isso que o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas Jesus era um com o Pai desde o início. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, uma referência a Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, é o Filho na companhia do Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Colossenses, eu não sei lá qual é o versículo, mas diz no capítulo 1, tudo foi feito por meio dele e para ele. Pois bem, era essa pessoa que estava na companhia dos discípulos, na condição de homem. E eu gosto muito de João 14, quando Filipe pede que Jesus mostrasse para ele o Pai. E ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo: olha, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Então, por isso, quando perguntaram a Jesus por que seus discípulos
não jejuavam. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, de forma visível, não podem jejuar. Mas Jesus disse mais, verso 20: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Jesus estava falando do dia em que ele não estaria mais no mundo, de forma física, como homem, na companhia daqueles que ele separou para levarem o Evangelho. E por extensão a todos nós. A retirada de Jesus da terra se daria em 3 etapas: através da sua morte, através da sua ressurreição, porque ele não ressurgiu da mesma forma, e através da sua ascendência aos céus. Depois disso, ninguém mais o veria, depois de 40 dias estando entre os seus discípulos e aparecendo-lhes em várias ocasiões, sendo visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, como relato de 1 Coríntios capítulo 15. Depois disso, ninguém mais o veria de forma visível, exceto em alguma aparição especial, como ocorreu quando ele se manifestou para o apóstolo Paulo. Por isso que um apóstolo era considerado entre os 12 aqueles que foram testemunhas oculares da vida de Jesus e de tudo que aconteceu com ele. Mas Jesus apareceu a Paulo em algumas ocasiões, e por isso ele disse que ele nem mesmo era digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Mas ele diz que é como um nascido fora de tempo, um temporão. Então, por isso ele era e é chamado de apóstolo. É verdade que a Bíblia chama outros também de apóstolos, mas não com essa conotação que tem os 12 e também o apóstolo Paulo. Ao ser tirado do mundo de forma visível, como homem, nosso relacionamento com Jesus seria totalmente espiritual. Isso requer fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, você se aproxima de Deus porque você crê. E por isso você ora. E aqui reside uma das dificuldades que muitos têm de orar, porque não vem nada. É por isso que o ímpio pega um pedaço de pau, ou um ídolo que ele faz, ou compra, e ele começa a servir esse ídolo, que não lhe adianta de nada. Mas, então é preciso fé. Deus é Espírito. Algum tempo depois de Jesus ter subido aos céus, o apóstolo Paulo escreveu assim, 2 Coríntios 5:16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ele não está dizendo que conheceu Jesus e, ao que tudo indica, ele não terá conhecido Cristo pessoalmente. Mas ele está dizendo, se conhecemos a Cristo,
Se alguém a quem ele está se dirigindo conheceu a Cristo de forma visível, não é assim mais que agora o conhecemos. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O nosso relacionamento com Ele é totalmente espiritual. Por isso, Jesus disse, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Assim, Jesus nos deu a razão para jejuarmos. Jejuamos para estar com o Senhor, jejuamos para estar com o noivo, porque afinal de contas a igreja não é outra coisa senão a noiva de Jesus. A igreja jejua então para estar com o noivo até que estejamos com ele definitivamente. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, soube valorizar como ninguém a comunhão com o noivo. Eu gosto muito desse texto, Lucas 10, 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Talvez alguém podia dizer: bom, se eu vivesse naquela época eu queria estar lá. Será? Você seria Marta ou seria Maria? Se você não faz isso hoje, dificilmente você faria se estivesse lá. Como é que a gente faz isso hoje? Lendo a palavra. Lendo-a diariamente. Durante esses dias nós estamos lendo, seguindo o roteiro que eu já distribuí para vocês, da leitura da Bíblia em um ano, estamos lendo sobre Jó. Esse livro tem uma riqueza imensurável, em cada detalhe, em cada pormenor. Então nós precisamos parar ou reservar um tempo para estar com o Senhor, para ouvir Ele nos falar através da palavra. Para estar com Jesus, você pode, com Maria, se abster de comer e às vezes de beber, para estar com Ele. Eu não sei de você, mas eu não gosto de orar de barriga cheia. Eu não tenho a mínima vontade de orar quando eu estou de barriga cheia. Bate uma sonolência. Eu tenho o hábito de deitar todo dia, pelo menos 30 minutos após o almoço, para que eu levante revigorado. Porque dá uma lombeira que realmente bate. Eu sei que se eu não tivesse esse costume, talvez não tivesse essa lombeira, mas eu tenho. E eu tenho a necessidade de dormir. Mas orar mesmo, eu gosto de orar antes que eu coma alguma coisa.
você se abstém de um alimento para estar com Ele através da sua palavra, para estar com Ele em oração, abrindo o seu coração, falando das suas limitações, que Ele sabe de cor e salteado, mas vai ser bom para você. Quando você vai diante de um psicólogo, você conversa, você extravasa, mas com Jesus não é só isso. Você não apenas fala com Ele para Ele ouvir você desabafar, é porque Ele tem a solução para o seu conflito, a sua angústia, a sua insegurança, os seus medos. E eu estou falando de mim mesmo. Não estou falando que isso acontece com você, não. Isso acontece comigo. Tem dia que a gente tem vontade de jogar tudo para o alto. Eu muitas vezes me sinto esgotado emocionalmente. E é por isso que eu preciso das suas orações. E tem momentos que eu penso, não vou dar conta. Vou jogar a toalha. Mas o Senhor nos renova, nos revigora, e nós nos sentimos bem outra vez para ir em frente. Mas isso não acontece de vez em quando, não, mas quase sempre acontece. Então vale a pena você se abster de um alimento, de uma refeição para estar com Jesus. Tem um cântico que nós não cantamos e eu fico realmente pesaroso que não cantamos mais os cânticos do cantor cristão. Tem um cântico que diz assim: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Eu me esqueci do resto. É um hino tremendo. E vale a pena até voltarmos a, de vez em quando, cantar hinos do cantor cristão, porque eles trazem ensinos que estão na Bíblia e que nós precisamos recordar cantando, né? Então, você pode se abster de fazer muitas coisas para estar com Jesus. Quanto tempo você gasta no celular? Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Nós vivemos num mundo em que eu vejo isso na minha família, às vezes a família se reúne, eu estou me referindo não ao núcleo, a minha esposa, mas pessoas que vêm estar conosco e chegou, sentou, cada um pega o celular. Isso eu não vou dizer que é a maior miséria do mundo, não, mas que é um vício que nós temos que lutar contra ele e vencer. Se você puder medir, aliás, tem os smartphones normalmente podem dizer para você quanto tempo você gastou naquele dia. Eu não fico fazendo isso não, mas eu sei que eles informam isso. Se você quiser saber, não sei se isso é só em alguns celulares, mas eu não sei, porque eu não sei mesmo, mas eu já vi. Então é uma questão de prioridade. O que é prioridade para você? Estar com o noivo ou fazer outras coisas? Até quando devemos jejuar para estar com o noivo? Até que Jesus volte para levar a sua noiva. Até lá nós devemos jejuar.
algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia vão jejuar. Respondendo ainda à pergunta feita inicialmente, Jesus explicou ainda: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Eu vou pedir que projetem o slide 1 aí, por favor. E que tirem essa iluminação aqui, que está, pelo menos enquanto tiver os slides passando aí. Dá para... Isso. A roupa nova, até que não está mais com cara de roupa velha. O remendo está com mais cara de roupa pior do que a outra, né? Mas o propósito é tipificar que a roupa nova normalmente tem o remendo novo sobre uma roupa velha. O exemplo, agora que eu estou vendo, mas eu devia ter usado uma outra coisa. Eu separei hoje, mas a urdidura do pano novo está pior do que a do tecido que normalmente seria o velho, né? Mas quando realmente o remendo é novo e você o faz sobre uma roupa velha, isso hoje não é muito usual. Eu tive a oportunidade de conviver com gente que morava na roça, isso era comum demais. O cara tinha um rasgão na calça, eram uns remendos meio grotescos, né? E eram feitos semelhantes ao que nós temos ainda aí. E se não tinha, se era mais grotesco ainda. Mas normalmente, quando você põe um tecido bom, novo, com uma roupa velha, primeiro lugar que ele encostar, ele vai arrancar, vai rasgar ainda mais o tecido antigo, porque ele está mais enfraquecido. Então, o slide novo também mostra, os dois, mostra a mesma coisa. Aí talvez esteja melhor. Quase que não aparece o outro tecido, mas é como se fosse algo assim, vamos pensar na parte branca como tecido, a roupa velha e aqui o novo. O sentido é o mesmo. Nessa comparação, a nova aliança é o remendo de pano novo. A nova aliança é o remendo de pano novo. A velha aliança é a roupa velha. Não há como juntar as duas coisas. Que Jesus está dizendo, olha, uma não cabe na outra, uma não se ajusta à outra. Não há como fazer o que sempre foi feito, que os discípulos de João continuam fazendo, que os fariseus estão fazendo. Jesus veio trazer uma nova aliança, através do seu sangue, e ela não cabe, ela não tem encaixe na velha. Se no Velho Testamento as pessoas jejuavam por N razões, e eu não estou dizendo que você não possa jejuar para se humilhar diante de Deus, e eu entendo o jejum como uma forma de você se humilhar diante dele, reconhecendo a necessidade que você tem dele. Isso também é verdade, mas Jesus disse, olha, eu não vou estar sempre aqui com vocês, fisicamente, porque eu vou para um lugar que agora vocês não podem ir. Mais tarde vocês irão. Mas, enquanto não vamos para lá, então, a nossa
comunhão com Ele é desejável e é necessária e deve ser buscada como prioridade. E eu, quando falo em jejum, estou pensando, e eu digo que eu não sei orar de barriga cheia, é porque sua mente fica mais leve, você fica mais sensível para ouvir o Espírito de Deus, você fica mais sensível às coisas espirituais. Então, o jejum tem essa capacidade de colocar você em sintonia com Deus de uma forma mais especial, vamos dizer assim. E então é para você estar mortificando a sua carne e realmente buscando o que é do Espírito, né? Então, eu esqueci de dizer, mas os judeus tinham um jejum no único dia, a lei estipulava o jejum no único dia. Era o dia de Yom Kippur, era o dia do perdão que era concedido a toda a nação. E nesse dia todos jejuavam. E o Senhor faz considerações bem significativas com o jejum que muitos faziam naquela ocasião e que não agradava a ele. Está em Isaías capítulo 58. Ali você pode entender como as pessoas jejuavam que não agradava a ele. E ele diz qual o jejum que agrada a ele. Mas não é o nosso assunto hoje, né? Sobre o fato de João Batista jejuar, Mateus 11, 18 diz assim na NVI: pois veio João que jejua e bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Mas Jesus disse, em Mateus 11, 13, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. Então, é como se Jesus estivesse deixando um marco. Daqui para frente é diferente. Não é? No diálogo com a mulher samaritana, nós temos luz sobre esse assunto. Em João 4, 20 e 24, a mulher samaritana pergunta para Jesus, nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é a religião, não é a formalidade, não é o exterior, é o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Foi para isso que Ele nos deu do seu Espírito, porque Deus é Espírito. E recebemos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos leva a clamar, Abba, Pai. Então, nós temos o direito, a liberdade de buscar a Deus como filhos dele. E buscar também Jesus, não é errado falar com Jesus, porque ele mesmo ensinou aqui,
quando ele não estivesse mais aqui, nós jejuaríamos. Jesus explicou ainda: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então vamos ver os slides 3 e logo depois o 4. O slide 3 mostra o que acontece quando você põe vinho novo em odres velhos. Os odres eram feitos de pele de um carneiro, por exemplo. Ali é a perna dele, aqui é a parte posterior. E eram costuradas essas peles e elas tinham que ser curtidas. E quando era uma peça nova, bom, eu estou falando da velha. Então aí é um odre velho. Já havia vinho nele e usou-se o vinho que estava aí, e se for reutilizado, colocar um vinho novo, o vinho novo vai fermentar, ele vai expandir em gases que são liberados, e ele vai esticar esse couro, e esse couro não vai dar conta. Ele vai arrebentar. Então vem outro slide. Aí nós temos odres novos. Os odres novos, porque novos, eles suportam a pressão. Então eles vão sendo... como é que chama? Fermentados, e vão expandindo, e o couro vai esticando, e ele suporta. Mas um odre velho não aguenta o vinho novo. Ele se arrebenta. Então, os odres velhos representam a velha aliança, e os odres novos representam a nova aliança. Então, a nova aliança contém vinho novo, que é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus não se move mais com base na lei, com aquelas práticas que existiam na lei, não. Eu não estou falando dos mandamentos. Os mandamentos não foram revogados, mas aquelas práticas que Jesus veio para eliminar e ser Ele mesmo o Cordeiro de Deus, e o cumprimento de determinadas regrinhas que não são necessariamente os mandamentos. É por isso que a promessa da nova aliança está registrada no livro do profeta Ezequiel e também no livro do profeta Jeremias. Mas Ezequiel 36, 25 diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Depois diz: eu lhes darei um coração novo, uma figura do Espírito, e porei dentro de vocês um Espírito novo, dizendo a mesma coisa com outras palavras. Tirarei de vocês o coração de pedra, um coração endurecido, e lhes darei um coração de carne. Agora aqui fala de algo mole, algo sensível ao Espírito de Deus. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Não seria algo forçado, não seria algo imposto. Tem que fazer, senão você morre, senão você vai sofrer as consequências. Claro que sofre quando a gente não cumpre os mandamentos do Senhor, nós sofremos. Mas não é essa a motivação da nova aliança. A nova aliança é porque o Espírito de Deus vive em nós, porque nós nascemos de novo, somos novas criaturas, não fazemos isso por obrigação.
E se você serve a Deus por obrigação, é uma chatice, só uma chatice só. E se você fica enfadado quando ora, é bom você rever seus conceitos. E é bom ler a Bíblia para você entender como é que deve ser, porque seguir a Jesus não é uma religião, é seguir uma pessoa, é seguir o seu ensino, é seguir a sua palavra. Eu mandei um vídeo para vocês essa semana que me levou lá para os tempos mais, também com o cântico do hino do cantor cristão, é em inglês, né? Eu não entendo inglês, mas eu amo muitas músicas em inglês. Eu fico pensando, Deus, eu não sei porquê, mas amo mesmo. Não sei se é porque eles cantam tão bem muitas vezes, mas eu nem sei se esse vídeo pode ser classificado como alguém que está cantando muito bem, mas para mim ficou muito bom. E ele canta um hino do cantor cristão que diz assim: crer e observar tudo quanto manda, o fiel obedece ao que Cristo manda. Então, isso me transportou para algum tempo atrás, né? Mas é outro hino que também tem uma mensagem muito... Nós servimos a Deus em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Eu repito, não é por imposição, é por desejo que o Senhor coloca em nossos corações. Isso requer comunhão com Ele, vida com Ele, andar com Ele, conhecer, receber dEle tudo que Ele tem para dar para você, amor, perdão. E essa comunhão com Ele vai levar você a querer dar tudo para Ele, a sua vida inteira. Você vai ter prazer em buscar e encontrá-lo, porque nada é igual a Ele, nada supre o que Ele supre, em termos de, você não vai se sentir realizado em lugar nenhum a não ser nele mesmo, é só Ele, e só Ele pode preencher o vazio que há em cada ser humano, é só Ele que cabe ali, é só Ele que tem a capacidade de preencher todo o espaço da sua vida. Enquanto você não der prioridade para Ele, você vai procurar isso em 1000 coisas e não vai achar em nenhuma delas. É por isso que na nova aliança o nosso espírito, nós somos nova criatura, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E termino com João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito, aqui é uma referência ao Espírito Santo, até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ele tinha que morrer, ser sepultado e ressuscitado. E até então isso não podia acontecer. Conclusão. Nosso jejum não deve ser por mera tradição ou formalidade religiosa, mas dentro de um relacionamento novo com o Senhor por meio do seu Santo Espírito. Preste atenção, eu vou ler mais 2 textos. 2 Coríntios 3,18, diz assim: todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem,
como pelo Senhor, que é o Espírito. Duas coisas eu queria ressaltar aqui. Nós somos transformados ao contemplarmos o rosto do Senhor. Agora você faz isso pela fé, tá? É quando você está com o noivo. E você é transformado de glória em glória à medida em que você tem com Ele comunhão. E nós somos transformados na sua própria imagem como pelo Senhor, que é o Espírito. Como é que você tem comunhão com Jesus? Através do Espírito que representa Jesus. Eu não vou ter tempo agora, mas João 16, ele diz isso com relação ao Espírito Santo, dizendo que ele haveria de receber do que era dele, Jesus, porque tudo que era dele era do Pai, e ele haveria de nos comunicar isso. Então, Jesus é representado pelo seu Espírito que vive dentro de nós. Jesus vive em nós pelo seu Espírito. E finalizo relendo o que eu li no início. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Então é dia, é tempo, é ocasião para jejuar. Eu quisera que você tivesse... Eu não gosto de chamar hábito, porque pode cair naquela coisa de fazer por fazer. Agora, se você tiver o hábito de fazer para estar com o Senhor, que faça. Não apenas durante o período de 40 dias, mas sempre.